Ainda que você não esteja vendo a solução com seus olhos naturais, e mesmo que as correntes que te prendem pareçam ser fortes e inquebráveis, continue crendo nas promessas de Deus. No tempo certo, Ele vai agir, e você receberá a cura, a provisão, o alívio e a libertação. A paz vai voltar a reinar na sua vida e na sua família. Eu quero orar por você. Pai, eu te peço que nesse momento o Senhor contemple a vida desse irmão e dessa irmã que estão passando por um tempo de conflitos externos e por causa desses conflitos se encontram desesperados. Que o Senhor renove a sua fé e a sua esperança e lhes dê força para que possam continuar lutando. Restaura essa família e estabeleça um novo tempo para eles. Jó capítulo 42, versículo 10 está escrito: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Interceder é orar em favor de alguém ou de uma causa. No mundo em que nós vivemos, é preciso que nós tenhamos uma clareza espiritual sobre as circunstâncias, principalmente em relação às dificuldades e às tribulações que nós enfrentamos. Às vezes, dedicamos muito do nosso tempo para procurar a resposta e a solução para as nossas próprias crises. E muitas vezes o que Deus quer de nós é que tiremos o nosso olhar do nosso mundo e voltemos os nossos olhos para aqueles que estão ao nosso redor. A palavra do Senhor em Jó nos traz algo curioso. Ao ler todo o capítulo 42, podemos perceber a força da oração, mas sobretudo a força de orar por alguém, o que nós chamamos de intercessão. Eu quero falar sobre a força da intercessão. Mas antes de continuar, eu queria dar um aviso muito importante para você que acompanha diariamente as mensagens Minuto com Deus. Algumas pessoas estão reclamando que a mensagem ficou muito grande, que antes era 3 minutos e agora passou para 10 minutos. Presta atenção, as mensagens Minuto com Deus, no formato antigo, de 3 a 4 minutos, continuam sendo postadas todos os dias, às 18 horas, aqui no nosso canal. De manhã, às 6 horas, eu estou colocando esse estudo um pouco mais longo, para sua edificação. E às 18 horas, o Minuto com Deus normal, de 3 a 4 minutos, como muitas pessoas já estavam acostumadas. Mas vamos falar sobre o poder da intercessão. Primeira coisa que eu quero dizer: quem ganha na intercessão? Na situação que Jó estava, nós poderíamos esperar que dificilmente ele superasse os seus problemas. Mas ainda assim, Jó alcançou o coração de Deus através das suas orações. Elifaz e seus 2 amigos, apesar de estarem em situação difícil como a de Jó, não conseguiram alcançar o coração do Senhor. Deus ordenou a eles então que pedissem a Jó que fizesse isso por eles, e Jó fez. Jó orava pelos seus amigos quando a sua vida saltou para melhor. A palavra diz que o Senhor, naquele momento, acrescentou em dobro tudo o que Jó possuía. Quando nos colocamos à disposição de Deus e das pessoas, em um papel de amor ao próximo e a Deus, quando nós intercedemos por pessoas que estão sem forças para orar, nós não estamos apenas abençoando essas pessoas, mas também estamos atraindo a bênção de Deus a nós mesmos. Orar é entrar no Santo dos Santos, e isso independe de que seja em nosso favor ou não. Outra coisa que eu quero ressaltar aqui é que a intercessão é um trabalho de equipe e um gesto de amor. No capítulo 17 de Êxodo, do verso 10 ao verso 13,
A palavra diz que enquanto Moisés estava no monte, intercedendo, com os braços levantados, o exército de Israel lutava contra os amalequitas. E nós percebemos que a perseverança de Moisés na intercessão foi importante ali, porque enquanto os seus braços estavam erguidos, Israel prevalecia na batalha. Mas os braços de Moisés se cansaram. Ele desfaleceu ali durante aquela intercessão. E naquele momento, Arão e Hur sustentaram os seus braços para que eles se mantivessem firmes. Israel então voltou a prevalecer sobre os seus inimigos. Aquela ajuda daqueles 2 homens a Moisés foi fundamental durante aquele momento de intercessão. Essa passagem deixa evidente para nós o motivo pelo qual as igrejas montam equipes de intercessão em trabalhos espirituais, durante cultos, eventos. É muito difícil que alguém vá para o púlpito sem a proteção de uma equipe, de uma cobertura de oração. A guerra no reino espiritual é como acontece aqui na terra. O apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, contra demônios que atuam nas regiões celestiais. E nós não podemos vencer uma guerra sozinho. Portanto, tenha pessoas que orem com você e que orem por você. Outra coisa importante é que a intercessão é uma arma. A oração é a nossa principal ligação com Deus. A oração de um justo é poderosa, ela é capaz de mover montanhas. Mas a intercessão tem suas características peculiares. E em diversas passagens da Bíblia, ela é tida como principal arma estratégica e espiritual. Em Daniel capítulo 9, do verso 1 ao verso 3, Daniel orou ao Senhor em um dos momentos de maior crise na época. E ele não somente orou a Deus, ele intercedeu e se prontificou a vestir-se com pano de saco e cobriu-se de cinza, simbolizando uma humilhação diante do Senhor. Deus não apenas o atendeu, como também revelou a ele os planos divinos até o final dos tempos. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo que nós devemos fazer orações e intercessões pelas pessoas que exercem autoridade, para que assim nós tenhamos uma vida tranquila. Isso demonstra que nós temos um papel importante quando intercedemos. Somos parte da proteção daquelas pessoas que governam, dos líderes que cuidam das multidões de reinos e nações. Não deixe de orar, não deixe de interceder. E principalmente, ore por pessoas que precisam conhecer mais de Deus. Pessoas que precisam ter um encontro com Jesus, que precisam reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. A resposta para boa parte dos problemas que temos enfrentado aqui nessa terra tem a sua solução nas nossas orações. E mesmo quando nós estivermos abatidos, não podemos deixar de clamar ao Senhor. Muitos livramentos que nós já recebemos nessa vida, mesmo aqueles que nós não percebemos, foram resultados da intercessão de alguém sobre nós. A intercessão é a arma mais importante que existe, mesmo para quem não sabe da existência dela. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus, diante dessa palavra, eu peço que o Senhor desperte no coração desse irmão e dessa irmã o desejo, a vontade de interceder, de orar por alguém, de orar por uma situação, por uma causa, por aquilo que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, trouxer à mente dela. Deus, a Tua palavra diz que nós não sabemos orar como convém. Portanto, eu peço ao Senhor que, através do Teu Espírito Santo, o Senhor coloque as ideias claras na nossa mente, coloque a palavra certa na nossa boca, para que a nossa oração
e a nossa intercessão sejam eficazes diante do Senhor. Eu oro por todos aqueles que estão enfrentando problemas familiares. Que o Senhor vá de encontro a todas as suas necessidades e que o Senhor possa ministrar a cura, o perdão e a restauração nesse lar. Por que nós devemos orar? Filipenses capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: não fiquem inquietos, ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Então, por que devemos orar? Porque nós somos ansiosos, nós somos inquietos em relação aos nossos problemas, ao dia de amanhã. Como é que vai ser? Meu Deus, essa crise, como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou trabalhar? Então, por causa da nossa condição humana é que nós devemos orar. Porque se nós formos absorver os problemas pelos quais nós passamos, os problemas que nós enfrentamos na família, nós vamos pirar, nós vamos enlouquecer. Mas nós, no momento da oração, estamos nos lembrando de que servimos a um Deus que tem poder sobre todas as coisas. Então, se existe uma situação que está me tirando a paz, que está me tirando o sono, eu devo apresentá-la diante de Deus. É isso. Deus já sabe tudo o que nós precisamos e o que é melhor para nós. Mas a Bíblia nos orienta a orar, porque há poder na oração. Olha o que Tiago escreveu no capítulo 5, o apóstolo Tiago, no capítulo 5, do verso 13 ao verso 16. Ele disse assim, olha, Tiago 5, do 13 ao 16. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Tá vendo? Tem alguém sofrendo? Ora. Entre vocês está alguém doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, os líderes da igreja, para que eles orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Aqui fala, né, da autoridade que está sobre a igreja. Tá vendo? Os líderes da igreja. Você é a igreja. Mas tem pessoas na igreja que são delegadas por Deus para determinadas funções. E aqui Tiago fala especificamente dos presbíteros, dos líderes, para que eles orem sobre o doente e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. E aí o verso 16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quem são os justos? Aqueles que entregaram a sua vida a Cristo. Aqueles que consagraram a sua vida a Deus. Aqueles que tiveram seus pecados perdoados, que passaram pelo arrependimento e que tiveram seus pecados perdoados e foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Esses, aos olhos de Deus, são justos. Outra coisa, qual o lugar certo para orar? Eu tenho que ir para a igreja para orar? Tem gente desesperada aí para abrir a igreja para o cara ir para lá orar. Irmãos, não existe um lugar certo para orar. A igreja é o local onde nós nos reunimos. O templo, que a igreja somos nós. O templo é o local onde nós nos reunimos. E é bom ter comunhão com os irmãos e tal, mas não neste momento. Não é necessário ir até a igreja para orar nesse momento. Como eu falei, qual o lugar certo para orar? Se fosse perguntar para Jesus, ele falou, no quarto. Aí. Se nós perguntássemos para Jesus hoje, Jesus, qual o lugar certo para orar? Ele diria, no quarto. Mas ele também escreveu outras coisas aqui. Sabe por quê? Porque antes era costume do povo judeu ir para o templo orar, ir para o monte, não é pecado ir para o monte, ir para a sinagoga, e nós trouxemos esse costume de que tem um lugar certo para orar. Mas Jesus falou assim, olha, Mateus capítulo 18,
Mateus 18, verso 19 e 20. Ele fala assim, olha: também lhes digo que, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ele fala onde, não fala em que lugar não. Onde se reunirem, na praça, na rua, na sala, no quarto, lá na empresa, reuniu 2 ou 3 em nome de Jesus, Jesus se faz presente. Aqui nós estamos reunidos, não fisicamente, mas no mesmo espírito, com a mesma intenção de louvar a Deus, de aprender da palavra. É ou não é verdade? Você aí na sua casa, no seu estado, no seu país, eu aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Mas nós estamos reunidos em nome de quem? De Jesus. Se 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei ali no meio. Jesus está intermediando essa conversa entre nós aqui. Aleluia. Ele está aqui do meu lado. Ele está aí do seu lado. Eu tenho falado que mesmo com cultos online, nós podemos ter experiências tremendas com Deus. Fantásticas. Olha essa palavra, irmãos. Olha como essa palavra falou ao meu coração. Ensinamento simples de escola dominical. Mas como é bom rever essas coisas. Como é bom reaprender essas coisas. Em nome de quem nós devemos orar? Em nome de quem devemos orar? A quem devemos dirigir a nossa oração? João capítulo 14, verso 13 e 14. João 14, verso 13 e 14. Diz assim, olha, Jesus falando, tá? Isso é Jesus, as palavras dele. Isso está na Bíblia evangélica, católica, espírita, as palavras de Jesus. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Por que que os crentes oram em nome de Jesus? Por causa disso aqui. Porque Jesus ensinou que o que nós pedirmos ao Pai em nome dele, será atendido. Ele fará por nós. Ele ratifica, ele reafirma esse princípio em João capítulo 16, uma verdade bíblica. Geralmente ela é respaldada por outras passagens. Em João capítulo 16 diz assim, verso 24, Jesus falando também: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Talvez você venha de uma tradição onde foi ensinado a você pedir em nome de outras pessoas. Eu vim dessa tradição. Para cada causa havia um santo, havia uma pessoa. Mas Jesus está dizendo para pedir em nome dele. Nós não precisamos de nenhum outro mediador, intermediário, que não seja Cristo. Por que nós oramos em nome de Jesus? Porque nós somos pecadores. Romanos capítulo 3, verso 23 diz que todos pecaram. Todos que nasceram aqui na terra pecaram. Da pessoa mais santa que você conhece, até o mais pecador, todos pecaram. Então não há ninguém, não há nenhum nome pelo qual nós possamos chegar até Deus, apresentar as nossas petições a Deus, muito menos o nosso. Eu não posso orar a Deus dizendo assim: Deus, o senhor me conhece, né? Eu sou o cara do minuto com Deus, eu sou o pastor Edivaldo. Olha o tanto de coisa boa que eu faço, Jesus. Olha as mensagens que eu coloco todo dia na internet. Deus vai olhar para mim e vai dizer assim: você é pecador. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus vê os meus pensamentos em todo o tempo, as minhas palavras, as minhas atitudes. Então eu não posso orar baseado no meu mérito.
Por isso eu oro em nome de Jesus. Jesus, Ele foi morto no meu lugar. Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. Ele venceu o inferno. Ele venceu o mundo. Então, respaldado por Ele, pela vida dEle, pela obra dEle, é que eu oro a Deus, em nome de Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, diz assim, olha, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um só Deus a quem devemos orar e um só mediador entre Deus e os homens, ou seja, uma só pessoa que intermedia a nossa conversa com Deus, a nossa oração a Deus, Jesus Cristo. Só a Ele você deve orar e se dirigir. Amém? A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Mais uma vez nós temos a felicidade, o privilégio de nos reunirmos aqui, ainda que de forma online, de forma virtual, né? Mas mesmo assim eu louvo a Deus, eu sou grato a Deus pela oportunidade de poder compartilhar com você a palavra do Senhor nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, onde tantas pessoas têm perdido a esperança, tantas pessoas têm perdido a fé, têm esfriado na sua vida espiritual. E nós temos a proposta aqui de cultuar a Deus nesse momento. Eu quero pedir que você, se puder, compartilhe essa mensagem com os seus contatos, com os seus grupos. Muitas pessoas precisam ouvir de Deus, ouvir algo da parte de Deus. Caso você queira, você pode se tornar membro, você pode nos ajudar no Apoia-se, você pode nos ajudar com a nossa conta jurídica também. Mas você não é obrigado a isso. O fato de você compartilhar e de estar aqui assistindo esse culto já faz com que o meu coração se alegre pela sua vida. Eu falo isso porque muitas pessoas, elas dizem que gostariam de expressar a gratidão que sentem pelo nosso ministério. Então tá aí várias maneiras de você fazer isso. Não importa o lugar. Tem pessoas que acham que tem que orar na igreja. Não, eu tenho que ir na igreja que eu tenho que orar. Não. Onde você estiver. Jesus falou que o melhor lugar é o quarto. Porque lá você está sozinho. Lá você pode se derramar diante de Deus. Outras pessoas vão ao monte, né? Amém. Não tem problema ir ao monte. Mas se você não tiver um monte próximo a você, entra para o seu quarto. Fecha a porta, vá para um lugar sozinho, fale com Deus. Não importa, meu irmão, o que você esteja enfrentando. Não importa qual seja o obstáculo que você esteja enfrentando na sua vida, qual seja a dificuldade, o que tem cercado você, louvado seja o nome do Senhor. A oração nos conecta com Deus. É através da oração que nós nos relacionamos com Deus, através da oração que nós buscamos a intimidade com o Senhor. Leitura da palavra, oração. Nós precisamos dedicar tempo a isso, assim como a água que nós bebemos todos os dias, que nutre o nosso ser, o nosso organismo. Nós também precisamos nos alimentar de Deus. E nos alimentamos dele através da palavra, através da oração. Amém? Meu irmão, receba essa palavra em nome de Jesus. Não importa o que aconteceu na sua vida, na sua trajetória, não importa a que ponto, não importa se você tenha chegado ao fundo do poço, o quanto você se sujou com o pecado, com as escolhas erradas, com atitudes erradas, o quanto você se afastou da presença de Deus, os planos dele a seu respeito não mudaram. Olha Deus dando aqui uma segunda chance, meu irmão. Oh, queridos, eu me lembro de Pedro. Pedro
fazia juras de amor para Jesus. Pedro dizendo assim, se preciso for, eu morro junto com o Senhor. E Jesus fala assim, ô Pedro, você não sabe o que está falando? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aquela palavra se cumpriu. Pedro negou Jesus por 3 vezes. Jesus tinha tudo, irmãos, para dizer assim, olha, esse aqui não serve, esse aqui está desclassificado. Assim como eu e você já erramos tantas vezes, Deus podia, assim, com toda justificativa dizer, olha, você está descartado, sabe? Você realmente não serve, não. Mas Deus é um Deus de novas oportunidades. A palavra do Senhor diz que quando Jesus ressuscitou, que as mulheres viram Jesus ali, o Cristo ressurreto, Jesus disse assim, olha, manda avisar os discípulos e avisa a Pedro. Ué, Pedro já estava incluído nos discípulos, mas Jesus manda avisar especificamente a Pedro. Como se estivesse dizendo, olha, eu quero restaurar a vida de Pedro. Ele pisou na bola, ele agiu muito mal contra a minha vida, ele me negou, mas avisa ele que eu estou dando a ele uma segunda chance. Oh, irmãos, oh Jesus, obrigado, Senhor, pelo teu perdão, pela tua graça, pela tua misericórdia. Eu e você não somos dignos disso. Pedro não era digno. Poderia ter ficado esquecido na história como um pescador que teve a oportunidade de ser um apóstolo, mas que negou Cristo. Mas Jesus estendeu as mãos. Deus olhou para Pedro com olhos de misericórdia. Deus estendeu as mãos para Pedro. Depois que havia ressuscitado, chamou Pedro para perto de si, olhou nos olhos dele e disse, você me ama? Perguntou por 3 vezes. Pedro ficou até chateado, mas porque Pedro havia negado Jesus 3 vezes, agora Jesus pergunta para ele 3 vezes, você me ama? E na 3ª vez em que Pedro disse, sim, eu te amo, Jesus fala para ele, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus fala assim, olha, você é uma pedrinha. Você é Pedro, uma pedrinha, uma pedra pequena. Mas sobre essa rocha, falando dele, Jesus, eu edificarei a minha igreja. Eu apenas te peço que você apacente as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo, olha, eu te dou uma segunda chance. Eu confio em você. Eu aposto em você. Quando Deus quer fazer a obra na vida de alguém, Ele não olha formação acadêmica, condição social, cultural, eloquência, elegância, poder. Quando Deus quer fazer a obra, quando Deus quer salvar alguém, Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer. Talvez você já ouviu tudo isso, mas se você está ouvindo novamente, é porque Deus quer ratificar esse ensinamento na sua vida. Nós não precisamos de uma nova revelação da palavra. Nós não precisamos de algo novo para nos alimentar todos os dias. Nós precisamos viver aquilo que nós já aprendemos.